oitavo ano. Vamos aqui com o conteúdo ainda sobre o imperialismo europeu. Hoje falaremos sobre o imperialismo na Ásia. Então, nós temos aqui essa famosa charge, na qual o Império Japonês, está repartindo com outras nações, em especial as nações europeias, o território, tem até aí o nome Chine, que seria a China, Então, regiões asiáticas sendo partilhadas. Temos aí a figura de Otto, que já foi falado no vídeo anterior sobre ele. Vamos falar inicialmente sobre a era Meiji no Japão e a sua industrialização. O Japão, em especial, teve uma industrialização tardia, mas quando iniciou, teve um grande progresso. E aqui nós temos o conteúdo, as habilidades são as mesmas do imperialismo. Nosso foco agora é falar sobre a era Meiji. Assim como o nosso país também teve uma industrialização tardia, o Japão também teve uma industrialização tardia. Só que o Japão, ela vinha dos grandes shogunatos, das grandes famílias, que também detinham as terras e o poder no país. Mas a era Meiji, ela se destacou nesse processo de industrialização, ou seja, o Japão saindo do seu, digamos assim, da sua sociedade ruralista, feudalista, para uma indústria crescente, Nós sabemos que hoje em dia o Japão ele é referência em tecnologia no mundo, Investe muito em tecnologia, tem grandes criações. Então, a gente tem que ver que essa história ela começa lá atrás. E mesmo o Japão já tendo perdido uma grande guerra na história, ele também é um país que se reconstruiu por recursos próprios, Então, dê aos japoneses, o que é dos japoneses. Então, Meiji assinou acordos econômicos com Inglaterra e França e comprou máquinas e ferramentas europeias, dando início à industrialização do país. Além disso, Meiji investiu na construção de navios e ferrovias, ampliou o acesso à educação, que o Japão tem esse destaque, ele investe muito em educação, e financiou a formação de um exército japonês. Então, aqui foram as principais medidas na era Meiji, Essas medidas possibilitaram o fortalecimento político e econômico do Japão, que no final do século XIX já havia se tornado mais uma potência imperialista junto com os países europeus que estavam no neocolonialismo, explorando os continentes da África, E junto com o Japão irão também explorar a Ásia. O Japão estabeleceu o domínio sobre a região da Manchúria, essa região, na Manchúria, que terá um contexto histórico também no período da guerra. Também dominou a Coreia, dominou Taiwan, que era a região chamada de Formosa, e sobre partes do território chinês também. O Japão dominou praticamente a Ásia, oriental. Assim como outras potências imperialistas, o Japão buscava ganhar o fornecimento de matérias-primas, principalmente na região da Manchúria, para suas indústrias e o acesso a novos mercados consumidores. Então, quando a industrialização japonesa começou, ela necessitava de matérias-primas de outros países vizinhos. Então, aqui nós temos um mapa desse imperialismo, tanto na Ásia quanto na Oceania. Vejam que as principais possessões, tanto na Oceania, que é a Austrália, quanto a Índia, que é na Ásia, ficou sob o domínio dos ingleses, dos britânicos. Sobre o domínio da França, nós temos a Indochina aí, a região onde está Sião, Indochina. Sobre o Japão, nós temos aí destacado em vermelho a Coreia. As Filipinas sob o domínio estadunidense.
Regiões como na Oceania, como Nova Guiné e também aqui no Oceano Índico, né? A região do Java, temos as possessões holandesas, mas também tivemos possessões como a terra do Imperador Guilherme, né? Como ficou dado o nome, que também na Oceania pertencia à Alemanha. Os portugueses também tiveram algumas possessões menores, mas todo esse domínio estava em especial nas mãos dos europeus. E a charge do início do capítulo, né, essa divisão, essa partilha aí, como se lembrando uma pizza, né, fatias, cada um queria seu pedaço, cada um queria a sua fatia. Nós temos os seguintes países aqui, ó, que são eles, né, dividindo a Ásia. Temos os ingleses, representados aí na figura número 1, na número 2, os alemães, número 3, os russos, vou voltar aqui, número 4, os franceses, número 5, né, o Meiji aí, né, japonês. E nós temos que lembrar que existiu resistência também na Ásia, né? O arquipélago das Filipinas, depois das guerras de independência, né, contra a Espanha, acabou sendo dominado pelos Estados Unidos. A Indochina foi o nome dado pelos franceses à península que banhava a China, né, o Sudeste Asiático. E aí ficaram sobre os domínios dos franceses. A Índia, primeiramente, sobre o domínio dos britânicos, né? E nós vamos voltar aqui e falar um pouquinho sobre um movimento de resistência na Índia Britânica, liderado inclusive por participação feminina. E o Império Chinês era governado pela dinastia Qing, onde hoje é a região da Manchúria, que nós falamos do interesse na matéria-prima, principalmente por meio, né, dos japoneses que queriam o domínio dessa região. Essas foram as principais possessões na Ásia. E aqui tivemos a revolta dos cipais, como eu falei, com a participação feminina, né, de mulheres como Lakshmi Bai, né, essa cipai aqui em destaque. A dominação inglesa na Índia, ela não acabou com a cultura de castas, com a religiosidade hindu, né? Os indianos, eles têm uma cultura muito forte e, por mais que tivessem sido colonizados por ingleses, né, nessa neocolonização, nesse imperialismo, eles não se deixaram vencer. E nós vamos ter a figura mais tarde também desse pondo fim à dominação britânica liderada por Mahatma Gandhi, mas aí é outra história. Vamos aqui para a revolta dos cipaios. Esses soldados, conhecidos como cipaios, lideraram uma revolta contra a dominação britânica no ano de 1857, apoiados por grande parte da população que não aceitava as imposições britânicas sobre suas tradições e costumes. Os cipaios entraram em confronto com os ingleses. Foram travadas diversas batalhas, nas quais milhares de pessoas morreram. Os cipaios venceram alguns confrontos, porém foram derrotados pelos ingleses, porque os ingleses tinham uma superioridade militar, né? Armas como de pólvora, armas mais letais, né? Então, o governo inglês, por meio do parlamento, passou a nomear um vice-rei para administrar o território indiano. E os cipaios, apesar de vencer algumas batalhas, não tiveram sucesso, né? O imperialismo na Oceania. Nós temos aqui a figura dos nativos, chamados também de aborígenes, né? Os povos nativos da Oceania, da Austrália, da Nova Zelândia, né? Nova Guiné. Então, as populações da maioria das regiões ocupadas na Ásia conquistaram sua independência em meados do século XX. Diversas ilhas da Oceania, no entanto, até os dias atuais se encontram sob o domínio dessas grandes potências. É importante lembrar que a cultura não se manteve intacta, né? Os aborígenes, eles foram os povos nativos que mais sofreram e que ainda sofrem nos dias de hoje para preservar a sua cultura. Entre eles estão os Maori,
Darug e Chamorro. Atualmente esses povos ainda lutam por sua independência política e pela preservação de suas culturas, assim como o nativo indígena no nosso país, né? Que também até hoje luta para manter a sua cultura e também alguns domínios territoriais. A resistência na Ásia. Na Ásia, os chineses e indianos também resistiram à expansão imperialista. Nos dois países havia grupos que lutavam pela expulsão dos europeus e pelo respeito à cultura nativa, bem como pela retomada do poder pelos antigos chefes. A resistência dos povos nativos não se deu somente por meio da luta armada. Outras formas de resistência também aconteceram, como sabotagens de equipamentos introduzidos pelos europeus e destruição de meios de transporte, de plantações e de armazéns. Ou seja, era a maneira, né, de tentar acabar com a dominação desses povos na Ásia. E a mais famosa é a Guerra do Ópio, né? O ópio é uma florzinha, uma plantinha que tem uma substância alucinógena. E como vimos aqui, a Guerra do Ópio aconteceu na China contra o domínio britânico na região, com a disseminação do uso do ópio entre os chineses, fornecido pelos britânicos. O governo chinês reagiu com a proibição, apreensão e destruição da droga. Após conflitos entre britânicos e chineses, os britânicos saíram vencedores, obrigando a China a abrir seus portos ao comércio internacional. Sem sucesso a resistência, que eu trouxe uma imagem representando o ópio, né? E tanto a planta quanto a época da Guerra do Ópio. Infelizmente, a superioridade dos britânicos se manteve. Então, bons estudos, até a próxima. Viva a liberdade, né? Não a opressão, não a dominação, não a qualquer forma de colonização e de exploração do homem pelo homem.